Nova Jerusalém, rebanho unido. Paulinho, ajuda ali, Paulinho. A paz do Senhor a todos. Queridos, quantos passaram o dia abençoado? Quantos sabem que são mais do que vencedor em Cristo Jesus? Glória a Deus. Com todo temor, com todo tremor, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E neste momento, convido para vir aqui à frente o nosso irmão presbítero Fábio Alex. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pega a sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17. Tem uma palavra rápida ao seu coração, mas eu queria, antes de dizer essa palavra, que Deus falou muito comigo essa palavra aqui. Foi muito. Como muito tempo Deus não falava comigo, quando eu leio a Bíblia. Porque normalmente eu leio a Bíblia estudando, preocupado em aprender a estudar. Mas nesse dia, eu sentei no sofá no meu quarto e comecei a ler. E quando chegou nesse versículo aqui, o Senhor falou comigo de uma maneira que me quebrantou, que eu fiquei arrasado ali. Larguei a Bíblia, fui orar, fiquei de joelhos. Então, se Deus falou comigo, provavelmente Ele vai falar com você. Eu parei de estudar e comecei a ficar num devocional de adoração a Deus. E Deus me trouxe a uma reflexão aqui, que o pastor sempre nos ensina, irmão. O Senhor trouxe uma reflexão de como nós devemos compreender quem é Jesus na nossa vida. No meu quarto eu comecei a compreender muita coisa disso aí. Então, em poucas palavras eu vou falar isso para você. E tu vai compreender o que Deus tem a falar. Versículo 17 diz assim, ó. Atos capítulo 9, verso 17. É até um entusiasmo aí para a gente poder vir à escola dominical, porque é o assunto da EBD, você não pode perder a escola bíblica dominical. Você vai aprender muitas coisas maravilhosas da parte do Senhor. Verso 17. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, o que eu queria meditar com você, a palavra que eu queria dedicar a você essa noite, é o Jesus que apareceu no caminho que eu andava. É sobre isso. Veja que Ananias está dizendo: Irmão Saulo, o Senhor que apareceu no caminho por onde tu vinhas. É sobre isso. O Jesus que apareceu no caminho que eu andava. Se coloque sentado, glorificando a Deus. Em nome de Jesus. O Jesus que apareceu no caminho que eu andava. Você percebe no texto aí que não foi dito assim: o Jesus que Paulo apareceu no caminho que Jesus andava. Não é isso. Tá ali, não é isso. Ananias não disse assim: ô Saulo, você andava no caminho que Jesus andava. Não foi isso, não. Foi o contrário. Jesus apareceu no caminho que ele andava. E quem era Saulo, irmãos? Se você não vem à escola bíblica dominical, você está perdendo uma lição tremenda. Quem era Saulo? Saulo era uma pessoa de uma mente brilhante nos seus dias, irmãos. Ele estudou aos pés de Gamaliel, foi um camarada instruído, conhecedor dos idiomas do seu tempo, um homem que tinha respeito das pessoas, era um fariseu. Ele mesmo disse que ele era zeloso, fazia as coisas para Deus de maneira com zelo muito grande. Só que a revelação de quem era Jesus, ele não tinha alcançado ainda. Então não adianta a pessoa ser muito inteligente, mas se não alcançou a revelação de quem Jesus é. Então é muito simples assim. Então ele era muito capaz, muito inteligente, muito zeloso, conhecedor da lei de Moisés, mas
as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, Jesus disse que foi ocultada aos sábios entendidos, mas ele revelou aos pequeninos, ele revelou aos simples. E quem eram os simples? Os pescadores, pessoas simples. Então, a revelação de quem Jesus era, ele ocultou para os fariseus, ele ocultou para as pessoas entendidas. Até o próprio Isaías, quando está profetizando no capítulo 6, que é um tipo de Cristo que viria, disse que ele ia pregar e ninguém ia entender, e que as pessoas não iam compreender. Então, quando Jesus pregava, os fariseus não compreendiam, eles olhavam e não entendiam, eles escutavam e não descia o coração dele. Então, Saulo, quando percebeu que o caminho, que o cristianismo era chamado de o caminho, estava crescendo, o cristianismo começou a crescer, o cristianismo começou a se deslocar do judaísmo e começou a avançar. Saulo, então, na sua ignorância, como ele diz na carta, ele começou a perseguir o povo de Deus. Ele começou a perseguir Estevão. Estevão veio morrer com o consentimento dele. Ele começou a perseguir todos os lugares, mas ele fazia isso na ignorância dele, porque ele era muito religioso. Saulo era muito religioso, mas ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. É como aquelas pessoas religiosas, irmãos, idólatras, seguem imagem de escultura, tem imagem lá no quarto e se dobram de joelho. Eles acham que estão fazendo um serviço a Deus, mas que na verdade estão na ignorância, porque a revelação ainda não foi dada para ele. Então Saulo, a Bíblia diz que ele arrastava pessoas a Jerusalém para matar, em que ele perseguia pessoas, ele achava que aquilo era algo de Deus. Irmãos, a ignorância espiritual, Deus ele até compreende a ignorância espiritual, porque ele sabe que a pessoa quer fazer o certo, mas a revelação não alcançou ainda. E teve um dia em que ele, com tanto respeito do sacerdote, do sinédrio, ele pegou cartas e foi perseguir os cristãos. Ele foi para Damasco perseguir os cristãos, na sua ignorância, achando que está fazendo a coisa certa. Ele foi para lá. Quando ele chegou no caminho, Atos capítulo 9, diz que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele caiu e ficou prostrado ali. Logo ali compreendeu quem era Cristo. Então Cristo cruzou o caminho do religioso que achava que estava certo. Cristo cruzou o caminho de alguém que achava que fazia as coisas de Deus, mas não fazia. Que lhe faltava conhecer a verdadeira revelação que era Cristo. Então quando ele cai ali, ele sabe, esse é o Cristo. A voz vem do alto, vem do céu. Então quando ele caiu, ele entendeu que Jesus era o Senhor, ele já chama de Senhor. Então ele começa a obedecer. Por que Jesus cruzou o caminho de Saulo? Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro não poderia cruzar o caminho de Saulo. Saulo ia matar ele. Tiago, se quisesse cruzar o caminho dele, não ia conseguir. Ele ia matar Tiago também. Qualquer pessoa que viesse pregar para ele, não ia conseguir. Até o autor da revista, que demos aula domingo, disse que ele era uma fera. Era impossível um homem pregar para ele. Então, Jesus teve que cruzar o caminho dele, porque era impossível alguém pregar para ele. Irmãos, tem pessoas que eles vão se converter diretamente com o encontro com Cristo. Porque eles são tão difíceis de você lidar com eles, que você prega, eles querem até te bater. Só tem uma solução, é você orar. Jesus se revela para esse coração religioso. Jesus se revelou para ele caiu. Quando ele caiu, aqui é o texto que nós estamos lendo. Ananias pega aquela grande missão de poder orar por ele. Aí Ananias diz assim, não, Senhor, eu não posso orar por este homem. Senhor, ele é o perseguidor da igreja, ele está matando as pessoas. Senhor, esse homem não se converteu. Irmãos, nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. E isso foi uma batalha entre Ananias e Deus.
Jesus falando com ele, vai, não, eu não vou, vai, eu não vou. Aí quando Jesus falou assim, ó, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então o Jesus que cruza o meu caminho é o Jesus que me vocaciona. O Jesus que cruza o meu caminho é o Jesus que vocaciona a minha vida, é que direciona a minha vida. Ananias vai lá porque eu tenho algo com ele. Então quando Ananias chegou aqui, ele já chegou aqui dizendo, irmão Saulo, não é mais perseguidor, não é mais religioso, não é mais qualquer pessoa. Irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho que tu andavas. O Jesus que apareceu no caminho da ignorância religiosa que você andavas. Esse Jesus manda te dizer que ele abre os teus olhos e você agora é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que tu sintas o mesmo que eu senti no meu quarto. Que você faça uma reflexão. O Jesus que encontrou você no caminho que você andavas. Para que ninguém ouse nessa noite levantar o nariz e dizer assim, eu sou formado, eu sou doutor. Muito bom ser isso, mas nunca se esqueça do dia em que Jesus encontrou você no caminho que você andava. Nunca se esqueça. É bom estudar, é bom ser doutor, maravilhoso. Temos que ser isso. Temos que ter conhecimento bíblico e secular também. Temos que ser instruído. Mas quando nós nos chegarmos diante de Jesus, jamais olharemos para nós e dizemos assim, ele me achou no caminho porque eu era bonzinho. Ele me achou no caminho porque eu dava esmola para as pessoas. Ele me achou no caminho porque eu vim de uma família de gente instruída. Negativo, ele cruzou o teu caminho quando você era pecador. Ele cruzou o meu caminho quando eu era pecador e drogado e bêbado. Ele cruzou o meu caminho. Glória. Efésios capítulo 2, olha isso. Olha só quando ele cruzou o meu caminho. Veja isso. Efésios capítulo 2. Veja só o dia em que ele cruzou o seu caminho, como tu andavas. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. O dia em que Jesus cruzou o meu caminho, eu estava morto em ofensas e em pecados. Continua. Em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência. O Jesus que cruzou o meu caminho me encontrou segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. O dia em que Jesus cruzou o meu caminho, a minha vida era uma vida de desobediência a Deus, era uma vida de pecados. E quem está escrevendo isso é o homem que foi encontrado no caminho de Damasco por Jesus. Ele está escrevendo isso aqui, lembrando da vida que ele vivia. Colossenses. Não, vamos continuar aqui, vamos continuar. Versículo 3. Bota o 3. Entre os quais todos nós, olha só, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Outra coisa, o dia em que Jesus cruzou o meu caminho, eu era filho da ira, eu era filho de pensamentos carnais, eu era filho de desejos carnais. O dia em que Jesus cruzou o meu caminho, eu não valia absolutamente nada. A minha família não me valorizava, os meus amigos não me valorizavam. A minha vida estava em queda livre todo o tempo. E Jesus me encontrou em ofensas, em pecados, em amigos do mundo. Ele me encontrou como filhos da ira. Ele me encontrou com pensamentos carnais. Ele me encontrou totalmente derrotado emocionalmente, espiritualmente, sociologicamente. Eu não prestava no dia em que ele cruzou o meu caminho. Então, você essa noite, faça uma reflexão. Lembra do dia que Jesus cruzou o teu caminho?
Lembra do dia que ele te encontrou? Lembra do dia que ele achou você? Lembra do dia que não foi você que foi atrás dele, porque ele mesmo disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Eu decidi, Jesus, eu decidi cruzar os caminhos mais tenebrosos da sua existência. Eu decidi ir nas bocas de fumo te encontrar. Eu decidi ir nos bares te encontrar. Ele decidiu ir aonde nos inferninhos que tu frequentava, te resgatou, te deu um nome, te deu uma posição, te deu função, carreira profissional, te deu uma conta bancária abençoada. Somente Jesus pôde te dar a família que você tem hoje. Então, essa é uma mensagem para nós levantarmos a nossa mão e gratidão a nosso Deus. Gratidão. O Jesus que me encontrou no caminho é um Jesus que me amou quando ninguém me amava. É um Jesus que cuidou de mim como ninguém nunca cuidou. Eu prego, mas eu lembro de algumas coisas, a gente chora, a gente não aguenta, irmão. Nós não aguenta. Quando a gente começa a lembrar de como Jesus encontrou nós, a gente não aguenta, irmãos. Só se você não estiver no espírito, só se estiver na carne mesmo, que você, aí sim. Mas quando a gente lembra de quem nós éramos, irmãos, de quem nós éramos. Eu lembro que eu saí de Nova Iguaçu, irmãos. Morava em Nova Iguaçu. As minhas tias disse para minha mãe, para minha falecida mãe: Maria, deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Ele não quer nada com a vida, deixa morrer, não quer estudar, só quer beber, só quer sair, deixa morrer. E eu com depressão, morrendo, fininho, magrinho, com depressão, com a minha vida para acabar. Minha mãe disse assim: eu não desisto do meu filho. Minha mãe era feiticeira naquele período, me levou a uma igreja, e naquela igreja as pessoas cuidaram de mim, e me trouxeram aqui para o governador, em cima de uma cama para morrer. O Jesus que cruzou o meu caminho quando a minha família disse: deixa ele morrer, deixa ele morrer. E hoje eu posto um vídeo todo dia no Facebook, ou nos status, e minha família está lá curtindo, glorificando a Deus. Um dia eles me rejeitaram, mas eu perdoo eles, porque eu também estava errado. Eu perdoo eles, eu só digo a eles: o Jesus cruzou o meu caminho, ele não me permite erguer o meu nariz e dizer que eu sou bom. Eu não prestava. Pela minha família, eu estava morto. Mas hoje eles curtem o vídeo e dizem: faz mais, bota mais vídeo. E aí, irmãos, como é que Deus muda o quadro? O Jesus que cruzou o teu caminho, ele te deu dignidade. Ele posicionou você na sua família de novo. A sua família voltou a te respeitar porque Jesus cruzou o teu caminho. Não é porque você tem faculdade, não. É porque ele cruzou o teu caminho. A tua família te respeita, não é porque você fala bem, não. É porque Jesus cruzou o teu caminho. Eu não sei qual foram as circunstâncias que ele cruzou o teu caminho. Se tu era drogada, se tu era bêbada, se tu era barraqueira, se tu era brigão, não sei em que rolo que tu estava. Mas Jesus cruzou o teu caminho e te posicionou. Ele te posicionou. Ele te deu um nome. Hoje tu pega a tua esposa e vem à igreja e alguém diz assim: um homem de Deus. Hoje tu solteiro ou solteiro como eu, vem à igreja, ali é um jovem de Deus, ali é uma menina de Deus, ali é uma serva de Deus. Antes alguém dizia: não prestava, antes alguém dizia: não tem como mudar. E Jesus cruzou o nosso caminho quando as pessoas desviavam de nós nas calçadas da vida. A carta aos Colossenses. Não, deixa aí. Desculpa, já. Deixa aí, coloca aí para mim. Vamos continuar. Versículo 4. Me desculpa, versículo 4 desse texto aí. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Continua. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Avança, por favor. Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. É o capítulo 2.
É por isso que eu não estou achando o versículo que eu estou procurando aqui. Versículo de número 7. 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 8, irmãos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. A gente não precisa nem falar que a graça é um favor imerecido. Ninguém merecia, mas a graça nos alcançou. A graça mudou a gente. A graça de Deus nos atraiu. A graça de Deus permitiu que a gente chegasse. Deus permitiu que a gente chegasse no fundo do poço para revelar a graça. Colossenses, capítulo. Foi os versículos que eu fui organizando aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Por favor. O mesmo homem dizendo aí, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos transportou do reino das trevas. O Jesus que me encontrou no caminho, me encontrou no reino das trevas. Ele me encontrou nas trevas. Ele me encontrou no pecado. Então não tem jeito. Sem Jesus é trevas. Se não tiver um encontro com Jesus, certamente tu está em trevas. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus, o seu caminho é um caminho de trevas. Ah, Fábio, é muito pesada essa palavra. Não, ela não é pesada. É uma realidade bíblica. Mateus capítulo 4. Vamos ler Mateus capítulo 4, olha só. Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Os discípulos estavam assentados na região da sombra da morte em trevas. A luz raiou. Saulo vinha no caminho perseguir o cristão. A luz do céu o cercou e aquele homem religioso caiu. Os discípulos também foram cercados pela luz da graça de Deus. Meu querido, quando Jesus nos encontra no caminho que nós andávamos, pode ter certeza, a luz de Deus passa a nos envolver, completamente. E luz fala não só do brilho, mas do entendimento. Ele ilumina a nossa mente. Nós passamos a olhar: por que eu andava a beber? Por que eu andava a me drogar? Por que eu andava desse jeito? Ele faz nós compreendermos nosso entendimento que estava tudo errado. E Ele começa a nos colocar nos trilhos. Ele começa a nos tirar do caminho das trevas e nos colocar no caminho do Filho do seu amor. Meu querido, você está muito calado. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus, porque tu andava em trevas, tu estava em trevas. Eu fico até preocupado, você está muito calado aí, pelo amor de Jesus. Dá um glória a Deus aí para animar o culto, meu querido, em nome de Jesus. Lucas capítulo 8. Jesus vai me lembrando aqui, eu vou falando aqui. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2.
E aconteceu depois disso que andava, onde ele andava? Andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Avança. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Magdala, da qual saíram 7 demônios. Olha o caminho que ele cruzou. Maria chamada Madalena. Uma mulher que tinha 7 demônios. Jesus cruzou o caminho de uma mulher que tinha 7 demônios. Será que a vida dessa mulher estava boa, irmão? Uma mulher tinha 7 demônios. Será que ela estava na luz? Não, ela não estava na luz. Jesus encontrou ela, a luz raiou sobre ela, ele transportou ela do reino dos demônios para o reino do Filho do seu amor. E Maria Madalena passou a ser uma contribuidora do reino de Deus. Glória. Então Jesus continuava caminhando pelas ruas. Aí um homem muito pequeno subiu na árvore. Você sabe quem é ele, não sabe? Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cruzar o teu caminho, Zaqueu. Glória. Glória. Zaqueu, hoje me convém cruzar os mundos, Zaqueu. Hoje me convém cruzar as histórias, Zaqueu. Hoje me convém me manifestar a você dentro da sua casa. Eu preciso gritar dentro dessa sua casa que hoje veio salvação dentro dessa casa. Não foi Zaqueu que foi na casa de Jesus. Ele ficou até sabendo. Mas foi Jesus que foi até ele, nas trevas que ele andava. Mateus estava trabalhando na alfandegaria. Jesus foi até lá. E o homem que tinha uma palavra tão tremenda só falou isso: segue-me. E aquele homem seguiu Jesus. Não precisa muita coisa, é só Jesus falar: segue-me, e você segue Jesus. Glória a Deus. Não importa o caminho que tu andas. Se tu andas no caminho do adultério, da prostituição, da bebida, se tu andas no caminho da religiosidade, tu só precisa ouvir de Jesus: segue-me, e tu seguirá imediatamente. Se o homem falar segue, tu não segue. Se o presidente falar segue, tu não segue. Agora, se Jesus falar segue-me, os demônios caem por terra, as densas trevas caem por terra, e tu passa a seguir a Cristo. Mas a pessoa diz assim: Fábio, mas eu nasci no lar evangélico, então Jesus não cruza meu caminho. Sim, ele cruza o seu caminho, porque é um momento de uma decisão. Eu nasci na igreja, meu pai... Não, você pode ter nascido no lar evangélico, mas vai ter um momento em que ele vai cruzar o teu caminho para lhe dar uma experiência de quem ele é. Então não tem jeito. A pessoa vai para o inferno se ela quiser. A pessoa serve o diabo se quiser. Jesus está aqui essa noite a dizer a mim e a você que Ele quer cruzar o nosso caminho. Ele quer cruzar o seu caminho. Fala, mas o meu caminho é terrível. Exatamente esse caminho aí. É o que Ele mais gosta de seguir. Eu ouvi uma pessoa dizer que o Agostinho. Eu vi uma pessoa dizer que Agostinho. Ele passou por um bairro de onde ele vivia. E ali tinha aqueles inferninhos, aqueles bares, aquela coisa. Ele era um homem boêmio. E ele passou por ali. E uma mulher gritava assim: Agostinho, Agostinho. E ele caminhava. E a mulher gritava, e ele caminhava. E a mulher agarrou ele pelo braço: Agostinho, você não está me conhecendo? Sou eu. Ele virou para ela assim: eu sei quem é você, mas eu não sou mais eu. Toda pessoa que Jesus cruza o caminho, nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. Todas as pessoas que Jesus cruzou o caminho nos evangelhos foram transformadas. Foram transformadas pelo poder de Deus. Foram transformadas. Pastor, posso contar só um testemunho aqui? É rapidinho. É sobre minha vida. Eu queria contar isso para o senhor no gabinete. Eu vou contar aqui, é coisa que aconteceu comigo. Olha como é que Jesus cruza o caminho. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu devia ter uns 13 anos de idade. 13. Eu morava lá no Nova Iguaçu, bem magrinho, bem muito sequinho mesmo. Então eu jogava futebol na rua.
E esse futebol era em frente à Igreja Batista. Hora e outra, quando meu time perdia, eu sentava numa pedra que ficava em frente à igreja, assim, ó. E eu ficava esperando a minha vez de jogar novamente. E na Igreja Batista se cantavam uns louvores tremendos lá. Cristina Mel, só louvor, né, de quebrantamento e profundidade de alma. Quando a equipe de louvor começava a cantar, minha alma arrebentava naquele banco ali. Eu ficava arrebentado ali, porque eu era um pecador. E ela começava a cantar, que o pessoal começava a cantar, um pastor com a voz muito grave começava a pregar, e eu ficava olhando aqueles crentes tudo bonito. Eu falei, meu Deus, esse povo é muito bonito. As vestes das mulheres bonitas, as meninas bonitas, os rapazes bonitos. E eu sentado ali, e eu olhei para o púlpito da igreja, naquela igreja batista tradicional, os obreiros estavam sentados no púlpito, e o pastor com aquela, né, bem bonitão, imponente, assim, de terno, e ele falava assim, bem ético, bem coisa assim. E eu sentado lá, pastor, no meu banco lá, jogando bola, um dia eu disse assim, Senhor, se eu for crente, eu quero sentar lá onde aqueles homens sentam, porque eles são diferentes. Por que eles sentam ali? O pastor ficava perguntando, por que aqueles homens sentam ali? Só eles pegam aquele negócio para falar lá, e ninguém pega. Por que eles instruem o povo? Por que eles falam a palavra para o povo? E por que eles têm um lugar cativo deles ali? Eu falei, na minha ignorância, na minha simplicidade, eu falei, Senhor, e eu era filho de uma feiticeira, hein? Senhor, eu gostaria de sentar lá, se um dia eu for crente, eu quero sentar lá. Irmãos, passou há muitos anos, eu fiquei, minha vida foi uma derrota muito grande. Muito grande. Eu não gosto de falar, tem coisa que eu não gosto de falar. Foi uma derrota muito grande. Muito grande, eu quase morri, eu morava aqui no prédio, quase morri de depressão ali. Com 2 pessoas cuidaram de mim. Na integração, o camarada cuidava de mim de uma maneira muito grande. Aí um dia eu estava lá no Templo Central, irmãos. O pastor da Dona Fó estava lá, estava todo mundo lá, tem muito tempo isso. Eu já era presbítero já. Era ali, o púlpito ali. E estava lá os homens importantes, né? Pastor Donifan, importante para Deus, homem honrado. Pastor Marcos, pastor Eliseu, sou um homem honrado, irmãos. Sou um homem grande, irmão. E eu estava ali, eu não sei nem falar direito, irmãos. E eu estava ali, quando que de repente o Espírito Santo me lembrou daquele dia. O Espírito Santo trouxe a imagem de um menino magrinho, de 13 anos, com cabelo grandão, dentuço feio. Ele trouxe a imagem, ele falou comigo assim, eu ouvi quando você orou naquele dia, eu falei, olha onde você está. Então, eu não estou aqui em cima desse altar, irmão, à toa, não cai de... Não, foi uma oração que eu fiz, eu nem sabia o que eu estava orando naquele dia, irmãos. Porque ele cruzou o meu caminho. E o pastor pregando, eu chorando toda a vida ali, pensava até que eu estava na mensagem, não era mensagem, era o Espírito Santo dizendo, eu te coloquei entre os grandes, você não merecia, você não sabe nem falar no meio desse povo aqui, eu nunca peguei no microfone no Templo Central, se botar para falar eu vou me tremer todo, mas ali Jesus falou assim, eu te coloquei onde você pediu. Se coloca de pé no seu lugar. Então, nessa noite, feche seus olhos só por um momento. Eu te prometo que eu não vou ficar sendo maçante para você, mas feche seus olhos. Quem sabe você entrou aqui e você, por um momento, se perdeu no caminho. E Jesus te acha no caminho de novo. Jesus acha no caminho de novo. Por que eu falei que é a visão que o pastor prega? Porque é isso, irmãos. Jesus precisa nos encontrar todo dia. Jesus precisa te encontrar todo dia. Quem sabe tu entrou aqui arrebentado pela vida, você pecou, você errou, e você está achando, eu sou indigno de estar lá, eu não posso estar lá. Meu querido, quem é o diabo para lhe acusar de alguma coisa? Jesus te encontra quantas vezes necessário for. Quantas oportunidades ele vai te encontrar, não tem jeito. E hoje ele te encontrou aqui de novo. Não importas o que tu cometeu hoje, os pecados que você fez hoje, Jesus está aqui. Ele diz assim, não é você que vai vir a mim, eu vou encontrar você nesse caminho que você está. Eu vou encontrar no jeito que você está. E quem sabe você está aqui dizendo, eu quero me afastar do evangelho. Eu já não aguento mais a igreja. Você quer voltar para aquele caminho de bebida que você estava de angústias? Você quer voltar para aquele sofrimento, para aquela dor terrível? Tem certeza que você quer andar no caminho de Satanás e deixar Jesus de Nazaré? Você tem certeza?
Então faça uma reflexão, glorifique a Deus de quem você é hoje. Jesus fez muita coisa na sua vida, moço. Eu agradeço a oportunidade, Deus te abençoe em nome de Jesus.